Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro e começa agora o Aos Fatos, o podcast que comenta sobre política, sobre esporte, sobre tudo, enfim. E a gente tenta fazer esse exercício de ir aos fatos, o que se tem de materialidade, o que se tem de informação, o que é relevante nas histórias, nos assuntos mais polêmicos e discutidos no dia a dia no Brasil. E a gente teve hoje a libertação dos brigadistas que foram presos, né, lá em Santarém, no Pará. Na investigação da Polícia Civil, eles foram soltos 4 brigadistas. E eu acho que é importante a gente debater essa prisão e essa soltura, porque isso diz muito sobre o Brasil de hoje, diz muito sobre o Brasil de Bolsonaro e diz muito sobre como o poder público, como as autoridades estão se portando nesse país. A Polícia Civil disse que tinha uma investigação de 2 meses contra esses brigadistas, que indicavam que eles, membros de uma ONG, se articularam para incendiar áreas de preservação ambiental em Alter do Chão. Justamente 4 brigadistas que são voluntários, que vieram, a maior parte deles de São Paulo, para Santarém, ali para o Pará, para a preservação de uma reserva biológica, de uma área ali de preservação ambiental ali. E esses brigadistas tiveram conversas, segundo a polícia, interceptadas, assim como vídeos, que deixava claro que eles estavam, segundo a polícia, que eles estavam, combinando a queimadas em área de preservação. Bem, o mesmo juiz que aceitou o pedido de prisão preventiva revogou esse pedido hoje, Soltou o Daniel Gutierrez de Govino, Gustavo de Almeida Fernandes, João Victor Ferreira Romano e Marcelo Aron, não sei se eu vou pronunciar certo, Curver. Finalmente foram soltos, pela justiça. E o delegado responsável pelo caso, foi afastado pelo governo do estado. O que tem de mais grave nessa história, ela repercutiu porque a polícia dizia que eles eram responsáveis pelo incêndio, dizia que tinha provas, mas as provas que chegaram ao conhecimento público não tinham materialidade, eram conversas que podem tanto indicar o que a polícia afirma, como que a defesa deles afirmava, que eram conversas descontextualizadas. E fica muito difícil você acusar qualquer pessoa sem uma prova contundente. E ao que parece, ao que indica, o que foi divulgado até agora, não há prova contra os brigadistas. E se você observar, o que a gente tem de fato nessa história? É a polícia, é o poder público, é o Estado acusando ONGs de tacarem fogo na Amazônia sem apresentar provas. Isso lembra alguma coisa? Vamos refrescar a memória. Dia 21 de agosto, a gente teve essa fala aqui do presidente da República no Palácio da Alvorada. O crime existe. Isso aí, nós temos que fazer o possível para que esse crime não aumente. Mas nós tiramos dinheiros de ONG. Dos repasses de fora, 40% ia para ONGs. Não tem mais. Acabamos. Acabamos também com o repasse de dinheiro público, de forma que esse pessoal está sentindo falta de dinheiro. Então pode estar havendo, sim, pode. Não estou afirmando. A ação criminosa desses zongueiros para chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. A gente tem uma acusação muito grave feita pelo presidente da República, de que membros de ONGs que perderam repasses do governo federal, que perderam repasses de governos estrangeiros. A gente lembra que no contexto de agosto, a Alemanha e Noruega deixaram de repassar verba para o Fundo da Amazônia, uma verba significativa, e parte dessa verba ia para as ONGs, para a preservação da Amazônia. Então a afirmação do presidente é de que os incêndios florestais, que naquele momento ele já não podia mais negar, depois de ter demitido o diretor do INPE, que apontou com dados científicos um aumento significativo das queimadas na Amazônia na comparação com o ano passado, e num período que ainda não era o período de estiagem,
e queimadas que começavam em áreas de desmatamento, em áreas de grilagem de terra, em áreas de grandes fazendas, né, em áreas que o pessoal cortava madeira ali para poder traficar, enfim, vender para Brasil afora, e não tanto em áreas de preservação, né? A gente tem um presidente afirmando que ONGs, apesar dele dizer que não está afirmando, sim, ele estava afirmando, e sem apresentar provas, de que ONGs e pessoas ligadas a ONGs eram os responsáveis pelos incêndios, que àquela altura já não se tinha como negar, e que já tinham ganhando repercussão mundial, inclusive no G7, inclusive com o Macron na França, né, e toda aquela confusão que isso gerou depois. Bem, e hoje, no dia da soltura dos 4 brigadistas, o presidente voltou a acusar as ONGs. E ele diz o seguinte, numa fala que aconteceu na tarde de hoje: uma ONG ali pagou 70 mil por uma foto fabricada de queimada. O que é mais fácil? Taca fogo, toca fogo no mato, tira uma foto, filma para mandar para a ONG divulga, entra em contato com o Leonardo DiCaprio, o ator Leonardo DiCaprio, e o Leonardo DiCaprio doa 500 mil dólares, para essa ONG. Leonardo DiCaprio, você está colaborando com as queimadas na Amazônia. Quer dizer, mais uma vez, o presidente da República sustenta a afirmação de que ONGs tacam fogo na Amazônia para divulgar que tem fogo na Amazônia, para conseguir dinheiro de fora do país e para se sustentarem. Ele dá um valor ali, 70 mil, mas ele não apresenta provas. Entende que essa é uma lógica de teoria da conspiração que é muito simples. A prova de que acontece alguma coisa é o fato de não ter prova. Faz algum sentido? Pois é, para o presidente da República faz. Já seria muito ruim se a gente ouvisse isso da boca de um youtuber, de um blogueiro, de qualquer um que tivesse acesso à rede social para apontar o dedo para alguém e acusar. É grave acusar alguém. E a gente precisa apresentar provas quando a gente faz isso. Agora, quando isso parte do presidente da República, é muito mais sério, é muito mais grave. Mas a coisa fica pior, porque a grande questão nesse episódio de Santarém, né, de Alter do Chão e dos 4 brigadistas, é que a gente tem... sabe aquela história que o problema não é o cara que é o líder que defende um discurso autoritário. O problema é o guarda da esquina. É o cara que reproduz e coloca em prática aquele discurso autoritário. A gente teve isso durante uma discussão sobre política num bar na Bahia, resultou na morte do Modo Catendê, né, por uma pessoa que era eleitor do Bolsonaro, ou pelo menos que dizia que votaria nele. E agora a gente tem um policial, um delegado da Polícia Civil, sustentando um inquérito com base em conversas, até agora, que a gente sabe, conversas descontextualizadas, pelo menos é o que alega a defesa, e pelo menos é o que elas de fato parecem, né? Não foram apresentadas mais provas que indiquem algo além disso. Conversas descontextualizadas serviram para embasar um inquérito policial e acusar 4 pessoas, sustentando uma teoria da conspiração apresentada pelo próprio presidente da República. Isso é grave num nível que as pessoas talvez não percebam o quanto isso é grave, mas eu, você, qualquer pessoa pode daqui a pouco estar fazendo um tweet lá no Twitter ou postando qualquer coisa em uma rede social e aquilo ser retirado do contexto. Isso é muito perigoso. Até por isso eu comecei esse podcast falando no início a data, né? Contextualizando um pouco o caso, porque qualquer fala que você faz e tira do contexto, você dá para ela o significado que você quiser. Como jornalista, a gente tem esse cuidado de pegar uma fala, contextualizar, explicar do que a pessoa estava falando quando ela se referia àquilo, para que aquilo não soe diferente do que deveria soar, diferente do que foi de fato. E é isso. Esse é o alerta que eu acho que todo mundo tem que ficar atento e prestar atenção como está na descrição do blog aí,
os fatos nas entrelinhas. Uma boa noite para vocês.